Seja muito bem-vinda. Obrigada. Oh, que prazer ter você Prazer aqui, é viu? meu. Ó, a cadeira aí, fica à vontade. Obrigada. Eu tô acompanhando aqui esse passo a passo. Você Curioso, viu? curioso. Que gentleman esse menino. Ele Não, que graça, viu? Vamos bacana. falar de cor, amiga. Exatamente. Chegou o nosso dia, né? Sim. Faz tempo que a gente tem conversado aqui, a gente queria trazer essa pauta para o Combina e hoje a Elá vem falar pra gente. Você que trabalha com artesanato, tá sabendo aí, ó, combinar as cores? Isso é tão importante. Existe até um estudo, né? Sim, sim, bastante. Tem vários estudiosos, pintores que desenvolveram certas, assim, uma forma de fazer isso de forma assim bastante simples. Porque tá ligado às nossas emoções. Sim, emoções e também a percepção humana em relação às cores. Então eles criaram, né, que eu vou mostrar uma cartela, um círculo cromático que ajuda a gente a pensar essas combinações, porque existe uma ciência, não é assim tão aleatório assim. Ah, sim, gente, é um estudo, o negócio é sério, né? E aí nós temos aqui, olha, aqui Sim. o círculo cromático que ela falou. Tá aqui assim, só falando rapidamente, né? Isso a gente aprende quando a gente faz faculdade de arte, desenho, de As cores moda, primárias, né? secundárias. Primárias, as secundárias e as terciárias. Só o que vocês têm que saber daqui é o seguinte: o amarelo, o que está oposto a ele combina, e assim por diante em relação às cores. Então, assim, o amarelo combina com o roxo, que é só complementar, o azul com o laranja, que é só complementar, verde e vermelho. As que estão ao redor, próximas, combinam, e também as tríades. Então, assim, você faz um triângulo e as pontas do triângulo vai falar, ó, aqui tá falando das complementares, tá vendo? Então, essas são as complementares. Aí depois no próximo, aqui eu falo o seguinte: você pode trabalhar complementar, mas não tem que ser exatamente o que está em frente. Você pode girar isso um pouquinho. Eu vou falar ali depois com mais detalhe. E o próximo, aqui são as vizinhas. As cores vizinhas também combinam. Também combinam? Sim, elas também combinam. Então é uma forma de você, assim, rapidamente pensar qual cor você vai combinar com o quê. Mas aí eu vou mostrar na prática. Você não tem que ficar decorando círculo cromático. Ah, não precisa? Não, você, assim, você Isso sabe é uma que referência. Isso é uma referência, isso é feito por Johannes Itten, né? Uma forma de mostrar, né, de forma bastante simplificada, que aqui faltam muitas cores, mas saber que os azuis, a princípio, vão combinar com os laranjas, os verdes, né, com os vermelhos e assim por diante. Gente, interessante. Antes da gente ir lá, eu queria que você analisasse a nossa Kombi. Então, vamos lá. A nossa Kombi, claro, foi feita, né? Um estudo aqui da tabela de cores. E aí a gente tem a referência do verde, que ficou mais destaque aqui na parte de cima. E fizemos uma colcha de retalhos. Opa, eu viro pra cá? Aqui é melhor, né? E fizemos uma colcha de retalho. O pessoal costuma dizer que colcha de retalho não combina nada e no fundo combina. Na verdade, quando você, depois que você vivencia as cores ou estuda as cores, você acaba fazendo isso de forma instintiva. Você acaba interiorizando, né, essa teoria toda e você faz de forma instintiva. Você percebe isso depois com facilidade. Mas aqui eu diria que você está trabalhando um verde, que é uma cor fria, você vê que ele já é modificado, ele já tem mais amarelados. Sim. E você vai ter, por exemplo, ó, tem vermelho, né? Então você vai ver que tem uma combinação complementar e você vai ter as cores próximas também disso. Ou seja, você tem aqui verde e vermelho. Não falei ali que era complementares, que elas combinam? Sim. Né? Então aqui nessa Kombi você vai perceber que tem o vermelho, tem o verde, depois vai ter os azuis, tudo. Mas os azuis, todas essas, também são as vizinhas da verde. E aí, quando a gente tem um olhar para uma coisa que foi pensada, que foi desenhada, que as cores estão combinando, isso traz uma harmonia pra gente? Sim, né? Na verdade, porque assim, o círculo cromático é uma coisa bem bacana. Se você pegar um vermelho, olhar por alguns segundos pro vermelho sem piscar e depois olhar pro papel branco, você vai ver a complementar dele. Então não é uma coisa aleatória. Então se você, qual que é a complementar do azul? É só olhar para ele por alguns segundos, depois olha pro amarelo, você vai ver a complementar. Então, o círculo cromático nada mais é do que isso. Então, por exemplo, o vermelho, ele é a complementar. Claro, numa combinação mais dinâmica. Aqui você viu que as cores estão mais esmaecidas. Sim. Porque não é uma combinação tão dinâmica, ela é mais suave. Então, foi para um verde mais suave. Sim. Mas o vermelho, ele é um pouquinho mais forte. Mas são cores complementares, elas estão combinando. Aqui. Né? Exatamente. Tá combinando há 2 anos. Vocês viram aqui quando eu mostrei, estava escrito, né? Estreia, né? É a Combinha que acompanha a gente daqui a pouco. Aliás, semana que vem, Combina fazendo 2 anos. Já. Olha só, parabéns. E você com a gente. Vem cá. bom, a sua praia é o crochê atualmente. Sim, neste momento. Amigurumi, né? Sim, sim. E aí você trouxe algum
alguns dos seus trabalhos. Sim. Olha os quadradinhos aqui, que lindo! Aqui eu fiz estudo de cores para mostrar na prática. Porque assim, uma coisa é você mostrar ali o círculo cromático. Então, eu sempre, como designer, né, de formação, como que você traz isso para o seu cliente? Como? Né, para o artesão. Então, por exemplo, aqui, o que eu fiz? Eu desenvolvi o círculo cromático de forma livre, é claro, porque eu tenho os laranjas, né, tem os mais arroxeados, não é exatamente o roxo ali do círculo. Aquele lá estava mais escuro um pouquinho, né? E as primárias. Então, eu tenho primárias, secundárias e as terciárias. Claro que eu fiz aqui uma interpretação livre, para adaptar isso. Nosso querido Tavares está chegando pertinho aqui. Então, ó, primárias, as secundárias e as terciárias. Que é claro que eu fiz um trabalho assim bastante livre do círculo cromático, adaptando as cores desse fio. Sim. Então, qual que é a ideia? O que está oposto ao vermelho é o verde. São as cores que vão combinar com esse vermelho, né? Legal. Que já está modificado aqui, já tem mais azul, não seria uma cor pura, mas só para se aproximar mais da visão do artesão. Ótimo. Então, amarelo vai combinar com os roxos e, por sua vez, também aqui. Então, você vai ter aqui quais são as cores que vão combinar com esse amarelo. A mesma coisa assim, você tem o verde, né? E aí você vai sempre nos opostos, né? Essa é a ideia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer as combinações, né, de cores. Nos quadradinhos aqui. Eu tô vendo aqui que aqui tá errado, ó, é isso aqui. Pronto. Eu também tinha alguma coisa errada. Mas é isso, porque aqui eu tenho os verdes, né? Então, aqui seriam as análogas, são as corzinhas que são vizinhas, não é verdade? Sim. Então, elas combinam. Então, eu tenho ali um quadradinho que eu fiz, este aqui, ó, que dá um ar mais refrescante, que são cores frias, consideradas frias, A gente pode dizer que é uma variedade de tons ali de Sim, verde. eu trabalho tonalidades de verde, que fica muito bonito também. Eu adoro misturar vários verdes. Da mesma família. Exatamente, da mesma Ótimo. família. Aí, aqui é aquele contrastante. aqui é complementar. O verde e o complementar. Exatamente, é o complementar. Mas o que acontece? O complementar do vermelho, qual que é? É o verde. É o verdão. Né? Então, se você usar verde e vermelho, pode dar uma cara muito de Natal. Ah, é mesmo. E aí, o que eu fiz aqui? Eu trabalhei um azul mais esverdeado com o vermelho, que já foge da carinha do Natal. Esse lembra Natal, esse não lembra. Qual que é a ideia? É você, lembra que eu falei de rodar um pouquinho? A tríade, né, que o pessoal fala, ou então a complementar. Rotaciona um pouquinho, não pega assim o vermelho mais puro, nem o verde mais puro. Dá uma viradinha. Entendi. Que aí você vai tirando, né, essa ideia de cores tão marcadas. Esse outro quadradinho aqui, onde que ele está? Então, aqui é o seguinte. Então, aqui eu falei pra cá, de complementar. Aqui também complementar. Né? Que eu não tenho lá o azul e não vou ter os laranjas, né? Do outro lado. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa viradinha também. Então, um alaranjado com um azul. Que aí eu tenho complementares, mas não as complementares assim tão puras. Então, quando a gente faz um artesanato, seja ele pintura, seja ele em fios, seja ele... E acerta, e escolhe essas cores, a gente acertou. Exatamente, você vai caminhando, né? Você tem que estudar, claro, exercitar. Fazer esses quadradinhos é bem bacana para você entendendo isso tudo. Esse aqui? Aqui essas duas são as tríades que eu falei. Quando você pega 3 cores em triângulo. Tá aqui, ó, né? O verde. Exatamente. Então você vai ter roxo e laranja. Isso, você vai ter verde, roxo e laranja. Então você pode trabalhar a tríade e aqui também, novamente uma outra tríade. Mais um exemplo de tríade. Exatamente. Aqui. Gente, que legal. Nossa, a gente olha assim, vê uma harmonia mesmo, né? Sim. Até se a gente colocar roupa assim, com esses tons, aí moda é outra conversa. Na verdade, vai depender do público que você quer atingir. Que aí você vai trabalhar a quantidade de cor, a proporção de cor. Porque assim, cor é universal. O que não é universal é a combinação entre elas. Então, cada país, cada cultura, né, cada pessoa, nem se fala mais de idade. Porque hoje tem pessoas com mais idade que vão usar, pessoas mais jovens que não vão querer usar. Então, não se fala. Exatamente. Muito legal. Então, aqui você vai ter combinações mais dinâmicas, não te causa mais impacto, elas são mais impactantes. Trabalhando as análogas, que eu falei que são as corzinhas vizinhas, você vai ter algo um pouco mais suave. E aí, aqui eu fiz uma versão deste daqui, ó. Só que com cores com mais branco, vamos dizer assim. Tons pastéis, a gente pode dizer? Sim, pode dizer. Então, você vai ter um arroxeado aqui mais suave, que é quase um neutro, né? Esse aqui tira, né? Vamos fazer a comparação desses dois. São esses dois. Então, aqui, o que eu fiz? Trabalhei a tríade,
com os tons arroxeados, os rosados e amarelo. A mesma coisa aqui, só que aqui mais suave. Então você fala, eu quero trabalhar na tríade, mas eu não quero algo assim tão intenso. Então você é como se você colocasse branco aqui. Muito legal. Para dar essa suavidade. E também nós temos aqui os neutros. Então você tem neutro, neutro e pode usar um rosinha aqui muito claro. Se você quiser uma combinação mais intensa, você coloca aqui uma cor mais forte. Mas que nem aqui, eu coloquei um rosinha, ficou bem mais suave. Aí você fala, eu quarto de uma criança, eu vou usar sempre essa cor, depende do seu cliente. Né? Hoje, E quando o cliente vem e fala assim, eu quero vermelho misturado com azul, misturado com verde, não sei, como fazer para explicar você pode, não, mas você pode trabalhar verde, vermelho, as tonalidades. Mas vai trabalhando assim, não tem que ser o royal e o vermelho vivo. Então você pode, aquilo que eu falei, né? Dar uma giradinha no seu círculo cromático para você cair em algumas combinações mais interessantes. Que cor é adequada para um ateliê de artesanato? Aquele que a pessoa mais gostar. Nós aqui escolhemos o verde, né? Mas questão de cor. E misturamos bastante as cores. Sim. Cor é o seguinte, qual a cor mais bonita? Aquela que você gosta ou que o seu cliente quer. É democrático também? É democrático. Não adianta você falar, não, tem que ser tal cor. Vamos pensar, se fosse um ateliê, vai ser tudo branco. Mas, de repente, o branco não vai te dar aquela sensação, assim, de criatividade. Dá um vazio. Tem pessoas que gostam tudo branco para destacar os seus materiais. Tem pessoas que vão preferir que seja eu prefiro colorido. Né? Eu prefiro várias cores, na verdade. Combina, lá. Exatamente. Aí, agora, você trouxe também umas ideias dos vasinhos. Os vasinhos, os bichinhos. Então é assim, se vocês acharem que é difícil pensar em círculo cromático, o que vocês podem fazer? Vocês podem olhar a natureza. Olha aí a natureza nos inspirando, viu, gente? Eu já conheci bordadeiras que elas falavam, eu falava assim, mas como que você vai combinar suas cores? Ela falou assim pra mim, dá uma volta na sua rua, numa praça e veja o que a natureza faz. Que lindo isso, Elá. É fantástico. E aí, o que eu fiz? Comprei essas plantinhas para mostrar, por exemplo, olha a orquídea, olha a combinação de cores da orquídea. E o vasinho dela são cores que eu aproximei às cores da orquídea. Verdade, tem um amarelo ali, um Isso, amarelo mais forte, tem um magenta, né? Tem um amarelo clarinho. Eu até poderia colocar um verdinho ali se eu quisesse, um verde mais claro. Aí aqui eu tenho os laranjas, né? Com um cru, porque eu vejo, aí tem a observação. Sim. Né? Da plantinha mesmo. Então eu tenho pontinhas, tá vendo? Amareladinhas, eu coloquei ali um cru que combina com as pontinhas e o verdinho. Aqui eu tô mostrando também que não é apenas você combinar as cores, é pensar na proporção de cor que você quer. Então, por exemplo, para mim, o que mais me apareceu foram esses amarelinhos. Em segundo, o roxo, terceiro, o amarelo mais forte. Que ali na frente tem um lacinho, né, desse magenta. Verdade. Aqui a mesma coisa, olha, eu vi na florzinha, desconsiderando a folha, porque tudo tem verde, né? Sim. A maioria, na verdade. Nem todo, mas a maioria tem verde. Então, eu considerei um verde clarinho aqui no meio que eu coloquei um lacinho, mas em menor quantidade. Tem que pensar também na... Só mesmo uma carreirinha aqui, né, tem você colocou do verde. O lacinho. Tem um lacinho. Né? Excelente. E os amigurumis que você trouxe? E aqui essa folhagem é a mesma coisa, né? Trabalhando as cores. Linda. Olha que interessante a folhagem, que não são só as flores que vão te dar ideia. A folhagem também. Olha. Então, assim, acredita na natureza. Tem as petúnias, que são flores bem malucas. Mas aquilo que eu falei, se você quiser uma combinação mais intensa, mais dinâmica, pode olhar petúnia, porque elas são bem maluquinhas, né? Eu gosto. Mistura tudo. Aqui nos bichinhos, por exemplo, a primeira aqui, que é uma raposa, o que eu fiz? Eu olhei para uma raposa de verdade. Para ver a proporção de cores, como é que é pata, como é que é o corpo, que cor que é. E isso se você quiser fazer próximo daquilo que você vê numa raposinha real, porque você pode fazer ela cor de rosa, a cor que você quiser. Sim. Lembrando que você pode, olha só, trabalhar uma raposa de repente nesses tons mais aquecidos. Você vai ter uma raposa. Aqui você pode fazer uma raposa trabalhando, olha só, as análogas com os azuis. Excelente. Ficaria maravilhosa. Excelente. Você pode abusar dos azuis todos juntos, se você quiser. E aqui são cores também, né? Que a gente pode falar que são amigas, né? Mas você vê que aqui você vai ter algo mais, um tom mais baixo. Então, isso tudo vai depender do seu cliente. Não dá vontade de ficar com ela aqui o tempo todo? Vamos fazer o seguinte? Não vai embora sem agendar sua próxima participação. Sim, por favor, venham sim. Que delícia. Clareou aí pra vocês? Pra mim, clareou muito. A gente tava aguardando essa pauta sobre cores aqui. E lá, você veio assim,
Nossa, Será que deu pra entender, pessoal? colaborou muito, muito, muito. Eu Ai, tenho que os bom. contatos aqui, gente, se você quiser uma consulta, tá certo Sim. que isso você, como a gente falou, é um trabalho científico de cores, né? Mas a gente trouxe muito aqui, você colaborou muito com a gente. que bom. Combinou muito com a gente. Que bom, obrigada, combinando cores.